Eu não tinha te visto aí. Chegue mais perto, alma perdida, que eu vou te guiar pro caminho de volta pra casa. Você só precisa ouvir 3 histórias para... Ai! Ah, por que tá tudo jogado de qualquer jeito? Por que tá tão escuro aqui? Bem melhor. Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal e... Feliz Dia das Bruxas! Ou Halloween! Ou Dia do Saci. Como você quiser chamar, tá safe comigo. Faz um bom tempo que eu não trago algumas histórias minhas, né? Pois hoje eu não vou trazer só uma, como 3 histórias que aconteceram comigo relacionadas com situações de dar medinho ou sobrenatural. Cada uma ficando mais assustadora do que a outra. E se quiserem, também contem as histórias de vocês nos comentários. Eu vou ficar feliz ou muito assustada de ouvir os contos que vocês têm pra me contar. Então, vamos pros vídeos e... se preparem. Jovem e bonita. Essa história aconteceu há alguns anos atrás, na minha casa, com essa que vos fala. Na região que eu moro, é muito comum ficarmos sem energia quando chove, então a gente tem um estoque de velas em casa. E no dia, eu tava sozinha. Eu lembro de ter acendido uma vela só pra ficar lá caso eu precisasse ir pra outro cômodo. Mas acabei pegando no sono. Só por esse começo já podia ser uma história de terror, porque o tanto de merda que podia ter acontecido por esse simples ato falho não tá escrito. E só pra avisar vocês também, não durmam com fogo aceso, prezem pelas suas vidas. Continuando, eu tava sonhando e no meu sonho tava tudo escuro. E isso já me deixa meio arrepiada, porque nem sempre eu lembro dos meus sonhos, mas quando eu lembro eles são super coloridos. Mas no caso desse, era só breu, breu e mais breu. Mas lá no fundo, eu vi uma luzinha, e eu fui chegando perto dela, e era a luz de uma vela. Quando cheguei perto pra tocar, senti algo gelado tocar no meu ombro, e ouvi uma voz no meu ouvido dizendo: "Você é jovem e bonita, é perfeita pro que eu quero." Aqui a gente já vê que é sonho, porque já falou que eu sou bonita. E assim, eu não sou horrorosa, mas a autoestima devia estar lá em cima. Depois disso, eu só lembro de acordar suando frio. E eu ainda não tava conseguindo diferenciar sonho da realidade. Então, quando eu vi a minha mãe passando, eu só briguei com ela, dizendo que tinha sido uma brincadeira de muito mau gosto. E ela só ficou muito confusa e me disse que não tinha dito nada e que tinha acabado de chegar em casa. E isso era verdade, porque ela ainda estava com a bolsa no ombro. Então, eu só comecei a me acalmar aos poucos e quando vi, a vela estava apagada. E subiu um frio na espinha. Você deve estar se perguntando por que eu fiquei tão assustada por causa de uma vela, né? Porque o pavio não tinha chegado no fim. Ela ainda estava no começo e toda a minha casa estava fechada. Era como se alguém tivesse apagado a vela. Mas como? Se só tinha eu em casa? Acho que nunca vamos saber. O fugitivo. Vocês já sabem que eu moro em São Paulo, mas poucos sabem que eu moro perto de uma floresta. E é aquelas bem cheias, viu? Onde você facilmente se perde, ou se acha dependendo de onde você entrou. Mas no caso dessa história, provavelmente o melhor seria ninguém ter saído. Como muitos de vocês já viram no meu canal, a minha mãe é uma alma pura e bondosa, sempre disposta a ajudar os outros e óbvio que isso já deu alguns problemas pra ela, mas quase nunca acontece porque por incrível que pareça só tem gente fina em volta dela. Nesse dia, minha mãe tinha acabado de pegar minha irmã e eu da escola pra voltar pra casa, minha irmã do banco da frente e eu no banco de trás. Pra chegar em casa, a gente meio que passa por uma estradinha que fica dentro dessa floresta, e não é incomum a gente ver algumas pessoas andando no canto da estrada, às vezes indo pro trabalho ou até porque o carro quebrou e estão indo buscar ajuda no posto policial que fica no fim da estrada. E também não é incomum, às vezes, a gente dar carona pro pessoal. E nesse dia, não foi diferente. Ela viu um homem andando na estrada e ele parecia bem cansado e tava com as roupas meio sujas, sabe? Como vira e mexe tem pedreiro de São Paulo pra vir trabalhar aqui e vice-versa, a minha mãe já foi oferecer carona pro trabalhador cansado, né? Entre muitas aspas, porque o cara tava desesperado pedindo carona. Mais um pouco e ele se jogava na frente do carro, que prontamente, apesar de ele ter um comportamento muito estranho, aceitou. Conversa vai, conversa vem. Ela conversa com o cara por um tempo até que ela pergunta em qual casa ele estava trabalhando. E o homem diz que ele não estava trabalhando em casa nenhuma, que ele na verdade estava fugindo de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, porque não estavam deixando ele falar com a mãe dele. E o que assusta mais, a gente sabia de onde ele estava vindo, porque até uns anos atrás a gente ainda conseguia ouvir os gritos dos pacientes em surto dessa clínica da varanda da minha casa. E ela não era tão próxima assim.
Resumindo, estávamos com um cara que fugiu de uma reabilitação, muito provavelmente ainda estava em tratamento, poderia entrar em surto a qualquer momento dentro de um carro só com uma mulher e 2 crianças. Minha mãe ficou em choque, minha irmã ficou em choque, e eu sem nenhuma consciência do que estava acontecendo naquele momento. Minha irmã diz que a minha mãe se esforçou para não deixar transparecer nada naquele momento e deu uma leve acelerada para deixar ele no ponto de ônibus mais próximo, mais rápido possível. No fim deu tudo certo, mas não dá pra tirar da cabeça que se a minha mãe não tivesse mantido a calma, talvez algo muito ruim poderia ter acontecido. Ou o cara que já tava nervoso poderia ter surtado de vez. E pelo menos pra mim, isso é bem assustador. E caso você esteja se perguntando por que ele tava tão desesperado pra falar com a mãe, é comum em alguns casos de internação os pacientes não terem contato com a família nos primeiros dias, que é quando ocorre a adaptação e a desintoxicação, onde o paciente pode ficar mais agressivo. Mas toma cuidado, se você é próximo de alguém que tá nessa situação e não estão permitindo o contato da família de jeito nenhum, saiba que isso é crime e pode ser denunciado. Cuide daqueles que você ama. Perto e mais perto. Quando eu tava com mais ou menos uns 13 anos de idade, eu passei por uma época meio complicada. Eu tava no meu 9º ano do fundamental, eu tava estudando pra passar na ETEC. E quando eu digo que eu tava estudando, eu digo que eu tava estudando tipo o dia inteiro. Eu respirava o livro didático e obviamente tava meio distante de tudo e todos, o que culminou em fazerem chacota de mim. Assim, não posso culpar a galera, na época eu era muito zoável. Ainda sou. Resumindo, eu tava nervosa e triste. E só pra deixar claro, eu não me considero uma pessoa sensitiva, mas gosto de me considerar uma pessoa que pelo menos é fechada com meu mano Jesus. Essa foi uma época que eu vi muito vulto. Sabe quando você vê algo passando pelo canto do olho? Pois é, eu via muito isso na época, praticamente me rondando o tempo todo, e eu sempre ignorava, não mudava nada na minha vida, até que um dia eu repensei isso. Eu tava dormindo tranquilamente até que eu acordei e não tava conseguindo mexer o meu corpo. Nada. Era como se algo estivesse me segurando. Eu senti uma pressão invisível em cima de mim. E claro, eu queria chorar, mas os meus olhos nem abriam pra isso. E foi nesse momento que eu senti algo na minha perna. Como se alguém estivesse agarrando ela. E depois senti o mesmo na outra. E de repente, as mãos começaram a andar em cima do meu corpo. Como se estivesse indo em direção à minha cabeça. A respiração era pesada. E suas unhas, que provavelmente eram longas com o som que fazia quando raspava a parede, desciam em direção ao meu rosto, e chegava perto, e mais perto, e mais perto. E de repente, consegui abrir os olhos e me mexer. Eu olhava para os lados procurando o que estava em cima de mim. Ou talvez eu não quisesse ver, mas sem saber que a coisa tinha de fato ido embora. Depois que percebi que só tinha eu e a minha irmã dormindo no cômodo, eu comecei a chorar e a orar como nunca na minha vida. Acho que eu nunca pedi tanto pra uma prece ser ouvida. Mas sei que eu nunca mais senti isso de novo. E até hoje, não sei o que era aquilo em cima de mim. Na verdade eu sei. O que eu experienciei naquela época foi uma paralisia do sono induzida por estresse, com um combo de alucinações táteis e auditivas. Óbvio que na época eu não sabia, mas eu fui descobrir vários anos depois e eu realmente pensei que tinha rolado uma luta espiritual fortíssima também pelo fato que eu só tive paralisia dessa vez e nunca mais tive. Mas admito que pra mim, orar naquele momento foi bom porque eu percebi como eu tava distante das minhas crenças naquela época. E isso me ajudou a me reconectar com os meus parceiros do paraíso. E até me ajudou com uns vultos que eu via, que hoje quase não existem mais pra mim. Mas esse foi o nosso especial de Halloween. O que vocês acharam? Espero que tenham gostado. Deixa um like e se inscreve pra ver mais vídeos. E caso queira, considera virar membro do canal ou manda um live pix com uma mensagenzinha legal. Eu vou ficar feliz de ler. Vejo vocês no próximo vídeo e... Ué...